rapidinho hoje, que eu fui convidada para um culto, e tem uma amiga que a vida toda a gente é amiga, e ela vai estar nesse culto na minha cidade. Ela veio lá de Canérica, ela veio de 3 horas para cá, só que ela vai chegar bem em cima do horário do culto, e ela falou, o jeito de te ver é lá no culto, porque ela coordena lá o grupo de jovens dela lá, então eu vou abraçá-la. Então a gente vai até umas 7, ó, para mim vai ser 7h15, para vocês umas 8h15, tá? Se vocês precisarem sair, só dá um tchauzinho aí e fiquem à vontade, a aula vai estar gravada. Se quiser participar, tem a mãozinha aqui, ó, só apertar a mãozinha aqui, eu vou passar a oportunidade e vai ficar gravadinho e vamos seguindo. Se quiser convidar mais pessoas em outras oportunidades para estar aqui, a gente vai estar todo sábado, pode chamar. Vai ser muito bom, tá? Deixa eu passar o meu slide. E, além do slide, eu vou abrir um pouquinho hoje do nosso Lexo Strong aqui na minha Bíblia. Algumas pessoas que já estudaram comigo têm alguma facilidade de olhar esse Lexo Strong, de entender o que eu estou dizendo aqui. E vocês vão conhecer, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer como eu sei que essa palavra tem essa raiz. Outra coisa, é bom a gente deixar bem esclarecido. Eu não uso a gematria de maneira alguma. Por que, irmã Luciana, você não usa a gematria? O que é a gematria, primeiro? É você pegar o significado de uma letra, porque a letra tem um significado no hebraico. A letra, por exemplo, Dalet, é porta. Eu não consigo conceber que eu juntar essas palavras, essas letras, eu consiga fazer uma frase. Isso me dá muito lugar para expandir demais a minha mente e sair muito fora do que aquilo que já está escrito e determinado. Então, particularmente, eu não gosto e não uso, tá? Essa gemátria. Mas se vocês usarem, usem com sabedoria. Se vocês estudarem, estudem com sabedoria e pés no chão sempre, pedindo a Deus discernimento e orientação, tá? Eu vou deixar esse pequeno recado aqui, porque pode ser que vocês dizem, e o que significa isso? Isso eu não vou dizer, porque não está dentro da minha linha de estudo aqui, tá bom? A pastoreara, eu sei que a pastoreara tem, o meu ficou no Brasil, pastoreara. Você tem aquele dicionário mesmo, dicionário bíblico, que não é do hebraico, é um dicionário bíblico, tipo aquele Vini. Se você tiver e puder abrir para nós o que significa o hebraico no dicionário bíblico, não no Lexo Strong, mas no dicionário, ou se algum de vocês tiverem também, abram e levante a mãozinha aí se vocês têm, tá? Tem um dicionário hebraico que chama Vini. Eu tinha ele no Brasil, eu não tenho mais aqui comigo. Se vocês puderem me ajudar. Pronto. Então, aqui a gente começa com isso. A pastoreara vai ver se tem. O que a gente vai ver hoje é deserto. Mas antes de chegarmos em deserto, a gente vai perceber essas 3 palavrinhas que faz parte da palavra hebraico para deserto. Deserto em hebraico é midbar. Midbar, vai estar escrito aqui, vai salvar. E davar está lá dentro, é a raiz, é de onde vem. Se você abrir no... Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho salvo aqui. Eu vou trocar o slide para explicar para vocês acharem aqui que eu não estou fazendo coisas da minha cabeça aqui. Hebraico Strong, esse aqui, ó, Midbar. Deixa eu abrir minha página. Pronto, tá aqui. Concordância do hebraico Strong, Midbar.
Tá aqui a palavra em hebraico, bem aqui em cima, midbar. E de onde vem essa raiz, né? Essa raiz, deixa eu voltar aqui embaixo, ó. Concordância exaustiva do Strong. Estão lendo aí, ó. Vem da raiz davar, tá? Então a gente vai chegar nisso aqui por último. A gente vai voltar aqui. Só dizendo para vocês que a gente vai ir por davar para a gente chegar em midbar, tá bom? E o que é davar? Davar é boca. Davar é discurso. Davar é palavra. Lá em Gênesis 15, 1, vamos ler lá, abra a Bíblia aí rapidinho. Gênesis 15, 1 é uma das vezes que aparece a palavra davar. Ele tem pastorear essa palavra ou não? Deserto. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão. O Senhor falou. Esse falar é davar, é palavra. Davar é palavra. Mas também acontecimentos ou coisas, como está em alguma Bíblia de vocês, prestem bastante atenção, também é davar. Então, davar é coisa, acontecimento, davar é importâncias, davar pode ser também instruções, e curiosamente, a gente vai ver ela lá em Êxodo. Então, passados esses devarim, passados esses acontecimentos, o Senhor falou. Então, tem duas palavras aí. Falar nesse texto. Vai tudo se esclarecer daqui a pouco. Vai só seguindo aí e a gente vai chegar no que precisa. E essa palavra aqui, 10 mandamentos, curiosamente, é davar também. É 10 palavras, é 10 instruções, é 10 importâncias. Olha como muda um pouco ali, né? Os 10 mandamentos. É davar, é 10 palavras de Deus. Mandamentos. E deserto não tem? Mandamento é davar, é palavra. Pode ser traduzido por 10 importâncias, 10 instruções de Deus. Interessante isso, né? Tira um pouco o peso aí desse mandamento. Deus tem mandamentos para o seu povo, mas esses 10, Jesus usou ele. Jesus não tirou ele da nossa frente. Ele fala, ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama ao teu próximo. Se eu amo ao Senhor, meu Deus, eu não terei outros ídolos, outros deuses, eu vou honrá-lo de todo o meu coração. Se eu amo outro, automaticamente eu vou honrar os meus pais, eu vou honrar o meu vizinho, eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar. Então, Jesus usou bem essas 10 importâncias aí, essas 10 palavras. E eu coloquei lá no Instagram, Lodebar. Lodebar. Lo, no hebraico, é sem, ou não, mas é uma negativa. E davar. Sem davar. Davar também pode ser pasto, e a gente vai chegar no deserto agora. Mas eu posso traduzir Lodebar. Onde está Lodebar? Lodebar é aquele texto aqui que todos vocês conhecem, que Davi pega Mefibosete e traz, e ele está lá morando solitário em Lodebar. Terra do esquecimento, assim que as pessoas dizem, né? O correto seria sem davar, sem pasto, lugar sem palavra, lugar sem mandamento, sem importâncias, lugar sem discurso. Isso é Lodebar, sem palavra. E aqui a gente pode acrescentar, né?
nós mesmos aqui, se estivéssemos pregando sem a instrução de Deus. Lugar sem a instrução. Quer levantar a mão? Quer? Já vou partir para o deserto. Eu fiz aqui a minha introdução. Eu, para entender direitinho que davar é palavra. Alguma dúvida? Midbar, Arabá, a gente está usando o midbar. Correto. Alguém quer levantar a mão, perguntar alguma coisa? Dúvidas? Questões? Acrescentar também. Eu sei que tem bastante pessoas aí que são professores. Pode acrescentar. Carla, Deus abençoe. Chegou aí conosco. Quer acrescentar? Deu para entender que davar é palavra, davar é importância, davar é acontecimento. Sem palavra. Vocês estão tímidos hoje, hein? Vou seguir. Então, lá em Jó 38, 26, alguém leia para nós aí. Aí a gente tem o Midbar, deserto. Jó 38, tem vários textos que tem essa palavra Midbar. Eu peguei essa que mostra bem o que é um deserto. E se vocês depois quiserem aí aplicar esse deserto, pode ficar à vontade, tá? Jó 38, 26. Alguém? Eu vou ler. Acharam? Pode ler. Sim. Pode ler, então. Para fazer chover da terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém. Deserto. Então a gente já pensa num lugar que não tem nada, não tem ninguém. Se não tem ninguém, não tem palavra, né? Não tem com quem conversar. Curiosamente, o deserto de Israel ele é bem fértil, ele é rico em minerais, ele só precisa de água para produzir. Vocês lembram lá na Bíblia que fala da água seródia, das chuvas. As chuvas trazem fertilidade. Por quê? Porque o deserto de Israel é fértil. E esse deserto, então? Esse deserto também, algumas vezes na Bíblia, a gente vai ver que é o lugar onde o rebanho é levado para ser alimentado. Ovelhas, né? Ovelhas. Então, o deserto, ditamente aí, ó, lugar onde o rebanho é alimentado. Ele vai atrás da voz, mais uma vez, do seu pastor. Ele reconhece a voz do seu pastor, ele segue ali com o Salmo 23, fala, ele segue pelos vales, seguindo a voz do seu pastor. Midbar, lugar onde a palavra de Deus é lançada, nos desafia, lugar de pastagem, lugar de palavra também, tá? Posso pegar esse texto e dizer que o deserto é lugar de palavra? Pode, o hebraico te dá esse contexto. Posso dizer que é um lugar de pastagem? Sim, o deserto é lugar de pastagem. Mas, irmã, eu aprendi que deserto é lugar de luta, lugar de tribulação. Depende do contexto. Depende muito do contexto. Quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão para o deserto, para sacrificar. A gente falou isso a semana passada. Abraão, e ele falou, eis-me aqui, ele estava pronto para sacrificar. Deserto é lugar de ouvidos atentos, de obediência. Não há deserto
sem palavra. Jesus, o que diz o texto? Jesus foi impelido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito para ir ao deserto. Direcionamento. Vai para dentro de si mesmo. Lá em Gênesis 12, a palavra em hebraico é ler-lerá. Vai, Abraão vai para o deserto. Ler-lerá é vai sozinho. Vai para dentro de si mesmo, se fosse traduzir aqui. Vai para o deserto. Vai para dentro de você mesmo. Tem uma filósofa que eu gosto bastante, né? É claro que a gente vai filtrando as coisas, ela chama Lucilena Galvão, e eu assisto ela desde muito tempo. Ela nem era famosinha ainda e eu já assistia ela aqui em casa. E ela diz de uma máxima que é o seguinte: tem alguém com o microfone ligado aí, gente, está dando ruído. Não, ela diz assim: conhece-te a ti mesmo. Ir para o deserto, ouvir e obedecer, ir para o lugar da palavra, é ir também para dentro de nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo. Eu sei os meus limites? É uma pergunta boa. Conheço o meu limite, sei até onde posso ir? Até onde Deus me pedirá algo e eu obedecerei? Até que ponto o davar de Deus, a gente já vai concluir esse davar, tem mais uns 2 ou 3 slides ali, a gente vai seguindo. Até onde esse davar de Deus, essa palavra de Deus, esse alimento de Deus, que é a palavra que se encontra comigo no deserto, tem autoridade sobre a minha vida e eu vou obedecê-lo. Vai para o deserto, sacrifique ali no deserto, entregue no deserto. Lugar de provação, podemos dizer que é um lugar de provação? Lugar de palavra, lugar de mudança de mente. Jesus saiu transformado. Moisés, Abraão, esses homens que foram para o deserto não voltaram da mesma maneira. Deserto é um período de mudança na nossa trajetória. Mas para isso precisa da palavra. Precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui às vezes, pegando um sábado à tarde, fim de tarde, e ouvindo, e aprendendo, e anotando, e conhecendo um pouco mais da maravilha de Deus, que é o hebraico e é o grego. Lugar de direcionamento. Lugar de direcionamento, lugar de palavra, lugar de direção. Para onde eu vou nesse deserto? Para os meus alunos aqui de mais tempo, o povo, quando estava no deserto, eu já falei isso para vocês, o povo, quando estava no deserto, não estava vagando no deserto aleatoriamente, de acordo com o que ia na cabeça deles. Não. Tinha uma nuvem de fogo à noite, uma coluna, né, de fogo à noite, e uma nuvem de fumaça de dia. E aquela nuvem se movia. Opa, a nuvem está movendo. Aquele povo desamontava e amontava e partia. A nuvem parava, ali era o lugar de montar, bem debaixo, colocava-se a Arca da Aliança e ali o tabernáculo era montado. Sempre começa por Deus no deserto. Deus é o direcionamento, é Ele que deve ser louvado e glorificado. Ah, eu estou cansado de estar aqui, agora eu vou mudar para lá. Você vai e a glória de Deus vai ficar. Quem se move primeiro é a glória no deserto. Quem te direciona ou nos direciona é a palavra de Deus, que naquele momento era a nuvem e a tocha de fogo à noite. Levante, tem o texto de Moisés, né? Diga ao povo de Israel que marche. E a gente já pensa ali numa marcha do exército, né? Mas aquela marcha ali, traduzindo para nós, diga ao povo que levante as suas estacas e comecem a caminhar pelo deserto.
Levante as estacas das suas tendas, desamonte as suas tendas e vamos caminhando. Marchar é tirar as estacas da tenda para viajar, para andar. Posso passar o próximo slide? Pode levantar a mão e falar. Tem mais dois slides aqui. Então, davar, deserto, palavra, discurso, fala, boca, pasto. Um deserto, um lugar de direcionamento para onde os animais são conduzidos. Assim está no nosso dicionário Strong. Lugar de direcionamento. Dê pelo menos aí uma mãozinha levantada aí, gente. Fala pela glória a Deus aqui. Ai, pode abrir o microfone aí e falar, abençoado de Deus. Dabar também, ou davar, né? Pode Davar. ser também a manifestação da palavra do coração de Deus, né? Quando a gente vê no hebraico o tempo olam, que seria o aion no grego, né? O Senhor rasga esse tempo para poder falar conosco, né? Então ele libera uma palavra igual àquela que Samuel liberou para Davi, né? A palavra que liberou, Deus liberou através do profeta Samuel para Davi, avisando que Davi ia ser o rei, né, de Israel. E o deserto, acredito eu também, que esse termo de olhar para nós é exatamente o que você coloca aqui sobre Jó, entendeu? Sobre ele olhar para... Porque a gente vê que Jó, só a partir do capítulo 38 é que Deus começa a falar com Jó, né? Então passa 38 capítulos, imagine quanto tempo foi isso, né? Que esse tempo aí, desde de que Deus permitiu que Satanás atuasse na vida de Jó, que seria um tempo zelã, até a restauração de Jó, né? Zelã em termos do hebraico, né? Então, Jó, ele olha para dentro e ele vê o que a maioria dos pregadores não conseguem enxergar no livro de Jó, que é Jó mostrando tudo aqui, os seus pecados, né? Porque ele barganhava com Deus, ele fazia sacrifício a mais de animais pelos pecados dos seus filhos, né? Até da próxima semana e tal, ele sacrificava a mais. E Jó tinha um orgulho, é tanto que lá no capítulo 40, 41, ele fala sobre Leviatã, que é um principado que domina muito no orgulho da pessoa, na altivez. E ele confessa isso quando ele lembra do tempo que ele era muito... Ele se lembra que as pessoas enalteciam Jó, dizendo que ele era um homem de Deus, que o povo reverenciava ele. Então, aí são características de orgulho, né? Então, o deserto, ele traz para que nós possamos olhar, como Kenneth Reagan fala, para o eu interior, né? Para que o nosso espírito possa prevalecer através do Espírito Santo, e assim nós possamos mortificar a carne e a alma, né? Primeiro a alma e depois vem a carne, ou vice-versa. É muito entrelaçado isso, né? Então, o deserto, ele nos ensina a olhar para nós e expurgarmos tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, que está em nós. Por isso que ele diz para quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Então, negar os nossos desejos, as nossas, né, o nosso desejo em geral, as nossas atitudes e tudo. Então, o deserto, eu tenho essa compreensão que também seja isso, entendeu? Corretamente. Mais alguém? Belíssima explanação, né? O deserto. Não queremos, né? Eu fico brincando, mas eu não tenho essa disponibilidade de adoração dessa maneira. Eu já contei um testemunho para algumas pessoas, quando meu filho foi pré-diagnosticado com
com autismo, tinha uma desconfiança que era um autismo, tudo, ele tinha 2 anos, né? Não falava. E ele não falava, não se comunicava. E quando eu entrei no carro, eu liguei o carro, já estava tocando um meu pendrive na época, e cantou a música que Deus, não importa as circunstâncias, eu te adorarei, né? Não importa a circunstância. Eu desliguei o rádio e falei, importa sim, importa, que meu filho é muita luta. Cuidar de um autista é complicado e agora eu vou ter que me preparar para isso e, né, eu preciso dar uma vida melhor para ele e eu não importa a circunstância, sim, importa sim. Adorarei, não importa. Vamos conversar depois, Senhor, agora eu estou triste. E me foi isso, até os 4 anos de idade dele, a gente foi fazendo terapia e tudo, e acabou que foi só um atraso de fala, né, mas um atraso cognitivo, e que ainda a gente vem trabalhando isso com ele, ele tem 10 anos, tá? Mas importa sim, eu falei com Deus, importa sim, não importa a circunstância, sim. Né, eu não sou Jó para aguentar essa tribulação, não, é passando. Pode falar, Ida. Liga seu microfone, Ida. Então, de tudo que eu ouvi de vocês todos aí, a conclusão que eu chego, assim, para mim, o deserto é um lugar que você se conhece, é um lugar para você se voltar para dentro de você, não só para conhecer quem é você, mas também conhecer o propósito de Deus em relação àquilo que Ele está fazendo com você no deserto. Porque muitas vezes não, a grande maioria, o Senhor nos leva a um determinado lugar, não um deserto, só um deserto de areia, não, mas um deserto mesmo, assim, um deserto espiritual mesmo. E Ele está pretendendo e desejoso de nos entregar algo e nos confiar algo, e Ele prepara, leva a gente para um lugar de solidão, num lugar onde possa estar sozinho conosco, né? É você e Deus, Deus e você, para você o conhecer mais e se conhecer e conhecer o propósito de Deus. Acho que de tudo que vocês falaram aí, o que eu entendi é isso, né? Igual o irmão falou, quantos capítulos, né? Nesses capítulos, quanto tempo foi que Deus não falou com Jó? E depois Jó reconheceu. Só foram os meus pecados, né? Foram os meus pecados. Quando Jesus foi levado para o deserto, Jesus revelou para Satanás o Deus que ele servia. Né? Jesus explicou para ele, embora que ele já sabia, né? Eu sou filho de um Deus assim, assim, né? Então, assim, eu acho que é o lugar onde Deus se revela para nós com profundidade e nós nos abrimos muito mais em nos conhecer para receber o chamado de Deus, o propósito de Deus e aquilo que Ele quer fazer com a gente, aquilo que Ele quer transformar, como que Ele quer transformar a nossa vida para fazer aquilo que Ele manda a gente fazer. A gente pode ver, todos passaram pelo deserto, todos. Jacó, Moisés, Jesus, todos, Davi, todos passaram pelo deserto. E nós, simples mortais, também temos que passar, não só pelo deserto de areia, mas esse deserto espiritual que a gente tem que passar. Vai dizer, professor Luciano, que a senhora nunca passou pelo deserto. A irmã Daniela, outras pessoas que estão aí. Eu não conheço um deserto. Eu conheço o deserto que Deus me levou, mas o deserto de areia, não. Mas foi o momento onde mais eu senti a presença de Deus. Glória a Deus. Foi o momento
foi assim o tempo onde mais eu me conheci mais a Deus, e eu pude estar no colo de Deus, e Ele me protegendo, exatamente como Ele fez lá com Moisés. À noite, a coluna de fogo, e de dia, a nuvem. E não deixou faltar o maná, e não deixou faltar a água, porque a rocha estava me acompanhando por onde eu estava indo, e eu ia acompanhada pelo Deus de Israel. Então, Glória. esse deserto espiritual a gente passa mesmo, né? Eu acho que é por aí, não sei. É, não, você falou que eu virei aqui e abri a minha Bíblia. Deuteronômio 8:2. Vamos ler? Vamos lá, vou abrir aqui. Deuteronômio 8:2. Se achar, pode ler. Você falou Eu vou ler. exatamente o que o Deuteronômio diz. Então, vamos ler. Deuteronômio 8:2. Sim, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te meu Deus. provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Glória a Deus. Para te humilhar, para te Exatamente. provar, a fim de que exteriorizasse as intenções. A minha Bíblia está assim, ó. A fim de que exteriorizasse, que colocasse para fora todas as intenções do teu coração. É. Aqui está E para saber o que estava no teu coração. se estavas decidida a obedecer ou não. A minha é a King James atualizada. A minha é a Thompson, de É boa estudo. também. Então, se diz tudo. Então, Para pastora, exteriorizar todas as intenções do seu coração. parece que Desejo. quando a gente está no deserto, nós estamos falando aqui, eu estou falando no deserto, nós que estamos Sim. aqui no Brasil, né? Uhum. Aqui não tem deserto. Esse deserto espiritual que a gente passa, parece que o nosso coração fica na mão de Deus, né? A gente vê o nosso coração bater na mão de Deus e Ele cuidar do nosso coração exatamente quando Ele formou o homem, que Ele juntou as duas mãos e pegou o pó e fez o homem com as duas mãos. Ele não fez o homem só com a mão, ele fez com as duas mãos. Então, parece que o nosso coração fica ali nas mãos de Deus e Ele cuidando do nosso coração, tratando do nosso coração e falando: quieta, porque eu estou aqui. Não é Glória a verdade? Deus. Eu acho E que é mais ou mais, menos isso. isso, obrigado demais. Amém. Parece muito para nós. Quem mais pode acrescentar aí, que eu sei que tem pessoas aqui boas para acrescentar para nós aí. Só falta mais um slide aqui, 2 textos para a gente ler, mas pode acrescentar sobre o deserto aí. Fiquem à vontade. Pastora, Deserto. só para concluir aqui, só fazer um parênteses aqui. Sim. Eu não acredito que nenhuma pessoa que tenha recebido um chamado de Deus não Uhum. tenha passado por esse deserto, seja o físico ou o espiritual. Todos. Não tem como. Se não passou, prepara. Vai passar. Vai passar, vai passar. E não adianta levar cantil com água, não adianta levar pãozinho, não adianta levar coberta, uma lona por causa do calor, não. Vai do jeito que você está. Meu E lá Deus. você vai encontrar abrigo, vai encontrar água, vai encontrar pão. Tem que passar. Todas as pessoas que eu conheço, eu tenho 41 anos que eu me converti, todas as pessoas que eu conheço, eu trabalho com muitos pastores aqui em Juiz de Fora, né? Dou aula no Instituto Teológico, dou aula na escola bíblica, prego em várias igrejas, e o que a gente ouve dos pastores, dos mestres, das pessoas que estão na frente de obra: olha, irmão, só Jesus, só o sangue, É, e Deus com aquela pessoa, né? E Deus conosco, né? É o Deus conosco, né, pastora? é o Emanuel. É o Deus conosco. Pastora Márcia Amém. Regina. Pastora Márcia Regina,
Deus abençoe, pastora. Nós estamos falando do deserto, nós estamos falando da raiz da palavra midbar, que é davar, que é palavra, que é discurso, que é pastagem. Deserto não é lugar de abater. Curiosamente, lugar de abater é lá no templo, tá? Lá no tabernáculo é lugar de abater, de sacrificar. No deserto, não. Deserto é lugar de maná, é lugar de se alimentar, de depender de Deus. Lugar de abater, de sacrifício, é lá no tabernáculo. Olha, curiosamente, como eu às vezes falo, quando você acha que Deus vai abençoar assim, como ele abençoava, né? A mão direita no filho mais velho, a mão esquerda, a bênção para o filho menor, ele faz assim, né? Quem lembra do texto? Ele cruza, Jacó cruza as mãos e abençoa Efraim e Manassés com as mãos cruzadas. Não tem método com Deus. Ele te abençoa no deserto, ele te abate no tabernáculo. E assim funciona. 2 mais 2 com Deus é 1, né, Daniel? Os dois se unirão e tornarão-se uma só carne. Nem a matemática de Deus funciona. É 2 mais 2 dá 1. Vamos lá para o nosso último slide. Vamos falar da palavra maravilhosa que é Jesus. Não tem como finalizar essa aula sem falar de João 1. Mas antes a gente vai ler Salmo 33, de ver se é isso mesmo. Salmo 33. Salmo 33. Jó, Salmo. Deixa eu achar meu salmo aqui, que meu salmo se perdeu aqui. Salmo 33. (33, 6). Os céus foram criados mediante o davar do Senhor, mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. O que é essa palavra que cria, que os salmistas cantavam, que está lá em Gênesis, né? Haja, que palavra é essa? Que falar de Deus, que davar de Deus é esse? É Jesus. Lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. João é revelador. João não é somente um livro evangelístico, muito pelo contrário, é um dos livros mais profundos da Bíblia. João, capítulo 1, diz o seguinte, pode pegar sua Bíblia também. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Gente, não tem como nem explicar isso melhor. Eu estou lendo João 1:1. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E versículo 3. E todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está falando de Jesus. A palavra que cria lá em Gênesis. O que o salmista cantou no Salmo 33, versículo 6, pela sua palavra, o Senhor cria. Vem João e diz, a palavra é Jesus. E nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e por aí vai, que é um texto maravilhoso. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra, o davar de Deus para nós, no Evangelho da Graça, é Jesus Cristo. Não tem como, né? A gente, na aula passada, eu esqueci de passar um texto para vocês. Não sei se eu anotei, na aula passada a gente falou de Rinene, mas Rinene também finaliza em Jesus. É o Deus que responde.
Deus que responde Rinene para o homem. Onde está? Vou passar para vocês, anotem aí da aula passada. Não tem como finalizar os nossos estudos sem falar de Jesus. Falamos de deserto, falamos das nossas dores. Nada disso importa se não tivermos Jesus. Não adianta ir para o deserto sem ele. Isaías 58, 9. Isso aqui é para os alunos da aula passada, ó. Você vai chamar o Senhor e ele te atenderá. Você gritará por socorro e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Isso aqui é para a aula passada que eu esqueci de passar para vocês. Jesus responde para nós, né? Eis-me aqui. Ele fez isso na cruz. Não tem texto bíblico. Não tem uma vírgula. Não tem nem o tio que não fale de Cristo. Pode falar. Pastora, a senhora falou Isaías o quê? 58, 9. Isaías 5, do 8 ao 9. 58. 58. Versículo 9. Ah, tá. É porque eu estou escrevendo tudo, você sabe, né? Ai, meu Deus, eu vou passar o PDF lá depois do grupo lá. Eu estou anotando, eu anoto tudo. Isaías 58. Posso perder essa benção, não. Posso perder essa benção, não. Hein? Isaías 58, 9 é da aula passada. É o próprio Jesus respondendo para nós. Rinene, quando nós oramos... Então chamará o Senhor, te responderá e gritará para o socorro. Você vai chamar o Senhor. E quem vai te responder? Glória. Ele te responderá, eis-me aqui. Amém. Ô, glória. Glória a Deus. Vou finalizar lá com vocês ao passar. Obrigado. Você não está no... Esse grupo, gente, é o grupo lá do Instagram, tá? Vocês não estão... Eu acho que vocês estão no grupo do Instagram. Vocês entraram e chegaram aqui, então vocês estão lá. É lá mesmo, não tem outro grupo, não. Não tem grupo de WhatsApp, não. Eu estou querendo eliminar os meus grupos de WhatsApp aqui, gente. Fica 1000 mensagens assim, vocês não sabem o que olha. Deixa lá no Instagram mesmo, tá? Por lá a gente passa as informações. Eu vou deixar o PDF para vocês. Podem acrescentar. A gente está dentro do horário, se vocês quiserem encerrar também, a gente encerra. Que aí eu vou partir para o meu compromisso. Tudo certinho com os desertos da vida aí. Pastora, onde a senhora colocou o primeiro PDF da primeira aula? Tá lá mesmo. No Instagram? Lá naquele grupo lá. Eu posso repostar ele lá. E esse de hoje também a senhora vai colocar lá? Vou colocar lá. Ah, tá. Porque depois eu faço PowerPoint. Eu monto o PowerPoint. Fica muito bacana. Amém. Obrigada. Amém. Pastora Márcia, quero ouvir sua voz. Lugar deserto. Lugar de conhecimento de si mesmo. Perdoe quem precisa de perdão. Ame. Paz do Senhor, manhã. Pastora. Perdão, pastorear. Ame quem precisa ser amado. Seja grato àquele que merece a sua gratidão. Deserto é lugar de rever algumas rotas. Perdoar, amar. Fazer a obra com amor. Sim, Mardoc, pode falar e a gente já vai estar encerrando. Tranquilo. Sobre essa parte aí de Jesus, né? É interessante que a gente vê, nós vimos, né? No começo aí do estudo que Davar é a palavra e a irmã correlacionou com os 10 mandamentos, né? Ou seja, com a lei, com a Torá, né? E no aramaico, né? Se chama Menrá, né? A Menrá.
E a Minra é o próprio Deus, como a irmã leu em João 1, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne, né? E tal. E Jesus ratifica isso lá em Lucas 24, 44, quando ele aparece aos discípulos e, e, e ele diz, né? Que convia que se cumprisse tudo o que Ah, mim estava escrito na lei, né, de caminho de Moisés Emaús, né? e os profetas. Ele é a própria Minrá, né? Ele é a própria Davá. Tudo se remete a ele. A própria Bíblia, que é a palavra dividida em vários capítulos e livros, é o próprio Cristo. Ele é a própria lei. Quem segue ele, segue a lei, segue tudo, né? Por isso que Porque, ele diz em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei, porque ele não veio se autodestruir, né? Ele não vim abolir a lei, abrogar a lei, né? Em outras traduções também existe assim, a lei e os seus profetas, mas eu vim cumpri-la. E quando nós vamos observar a palavra cumprir, significa torná-la plena, completar, torná-la cheia. Ou seja, nós devemos exercer a lei, mas a lei não salva. A lei nos coloca em abundância nesse mundo, né? Quem salva é o sangue de Cristo, o sacrifício do Cordeiro imolado, né? Imaculado. Então, ele vem completar a lei que era frouxa, né? Naquele tempo, e ele vem deixar a lei mais pesada. Por quê? Porque nós devemos amar o nosso próprio inimigo, né? Nós devemos amar o inimigo, aquele que deu na nossa cara, aquele que matou um filho, ou fez meu qualquer Deus, outro tipo de circunstância, nós devemos perdoá-lo. Então ele veio para deixar a lei mais pesada ainda com amor, né? E ele é a própria lei. Ele não meu pode Deus, negar a né? si mesmo, né? Então seria isso. Vamos ler um versículo para terminar. Você falou aí, me veio um versículo à mente. E lembrando que sábado que vem a gente vai falar desse título aí, ó. Título de José, Sonhador. Tem muita coisa aí para a gente passar. Sonhador em hebraico. A gente vai estudar isso na, na próxima semana. Para a gente terminar, vamos ler Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Se a gente quiser ler um pouquinho antes, que é o hino de adoração, diz: ó, profundidade da riqueza, no versículo 33, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense, porque dele, por ele, para ele. E a ele são todas as coisas, a ele seja a glória, a Jesus. Ele é o sim e o amém de Deus. O sim e o amém de Deus é Cristo. Pastora Márcia Regina, conseguiu consertar o microfone aí? Casa todos. Rapaz, Entrei saudade de pelo você. celular, porque pelo computador não deu, não. Eu falei assim, Né? ai, não vou conseguir. Tô apanhando aqui com o meu computador novo. E é bom. Já Tá não novo. entendo muito de informática, né? E ainda peguei um novo, tô apanhando um pouquinho. E fiquei muito feliz, fiquei sabendo aí, não tive como entrar na outra aula, né? Mas Sim, a partir de hoje já estaremos juntos aqui, que acompanhando bom. para aprender um pouquinho mais, que é sempre bom, né? Sim. Gente, vejo vocês no próximo sábado. A gente vai fazer um pouquinho curtinho. Como eu falei, eu tenho lá o compromisso. Daniele, quer falar alguma coisa? Pode falar também. Todos vocês que estiveram comigo, Deus abençoe a vida de vocês e convide mais pessoas, tá? Vai ficar gravado, vai para o YouTube lá, tá? Para vocês assistirem e ouvirem. Amém, amém. Me veio um versículo aqui na mente, que é em João 15, versículo 9. A gente está falando sobre Jesus, sobre a palavra, sobre lei, mandamento. Uhum. E ele deixa muito claro aqui:
Como o Pai me amou, assim eu os Glória. amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, porque ele nos deixou, né? Ele fez um resumão e nos Uhum. deixou 2 mandamentos: crer e amar. Porque, como nosso amigo aí nos disse, a lei é santa, mas ela não santificou ninguém, ela não salvou ninguém. Ao contrário, só mostrou ao homem a insuficiência dele. Jesus, na sua grandeza, veio, cumpriu e mostrou que é um processo faz parte do nosso processo de santificação. Mas concluindo aqui, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Então, Jesus permanece, cumpre os mandamentos do Pai, permanece no amor dele, e nós permanecemos no amor de Cristo, cumprindo os mandamentos que ele deixou para a gente, crendo e amando, né? Oh, glória. Amém. Isso é o estudo, gente. Quando a gente abre a Bíblia para começar a estudar qualquer coisa, o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória textos. O Espírito Santo é o holofote que aponta Cristo. É a função dele apontar Cristo, para que possamos olhar e ver, ó, a Cristo aqui. Pode falar, Glaucilene. Lembra de ligar o microfone aí, senão a gente não te ouve. A paz, pastora, a paz a todos. Eu estou muito feliz de Amém. estar juntamente com vocês. Eu estou com uns problemas também aqui com a foto, com a entrada do vídeo, mas glória a Deus por isso. Na próxima aula, se Deus quiser, vai estar tudo bem. E quando a senhora falava, me veio um versículo, né, do Davar. Se o meu Davar, as minhas palavras estiverem em vós, Meu Deus. vós estiverem no meu Davar, pedirei tudo, tudo que quiseres, aleluia. E Oh, eu glória. darei. Essa passagem linda, tremenda, nós sentimos assim a presença mesmo do Senhor. Meu Deus. O Senhor está aqui, pastor, e que a graça dele, a unção dele esteja sobre cada um, o davar dele nessa noite, seja sobre as nossas vidas e que nós possamos nos encher dele, porque eu estou sentindo aqui Aleluia. o Senhor, grandes coisas, o Senhor está fazendo e vai fazer, porque o davar dele será para sempre o davar, e não volta. Aleluia, A obrigada. sua palavra não volta. Estou assim maravilhada, pastora. Se Deus Amém. quiser, na próxima aula eu vou estar podendo, estou passando por uma dificuldade. Nas próximas. Deus vai nos Aleluia, dar nas força. próximas. Graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Meu Deus, sim. Participem sempre, tá? Participem sempre. Amém. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que confirma, né? Que confirma todas as coisas e aponta Cristo e mostra. É tremendo. É bom demais. Ó, vou deixar com vocês aí. Podem falar. Pastora Luciana, só para terminar também, né? O que a irmã acabou de falar aí, eu posso concordar com ela e testificar. Durante o tempo todo desse estudo, dessa aula, eu senti muita presença de Deus, glória. muito, muito. Deus falou muito no meu coração e eu creio de todo o coração, que não o deserto, em todo deserto tem provisão. Há provisão no deserto. Nós precisamos crer nisso, confiar nisso, né? E se tiver alguém nos escutando que esteja no deserto, que ele possa ter certeza que onde ele está, pode ser no mais profundo deserto, a provisão está com ele. Aleluia. Né? A gente acha a provisão. E quero agradecer a senhora e todos vocês aí por esse estudo, por esse momento tão glorioso, esse banquete que Deus preparou para nós, porque para mim foi uma festa, foi um banquete. Aleluia, né? amém. Eu senti muita presença de Deus. Agradeço muito
E que Deus abençoe todos vocês, que Deus te abençoe por onde você vá, e que Amém. você seja grandemente usada pelo Senhor, e que Ele possa usar você com maravilhas onde você for. Amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Obrigada. Mais alguém? Pode falar aí. Só liguei os microfones. Gente, eu vou então me despedir de vocês. Vejo vocês no próximo sábado. Orem por mim, pela minha família. Meu marido se chama Djalma, a gente está casado desde 2004. Então tem aí uma longa data. E tenho 2 filhos, uma de 14 anos, Larissa, e o outro tem 10 anos, o Lucas. Então, ore por nós, ore pelo nosso ministério. Naturalmente é só eu mesmo, meu marido, ele só participa me levando e fica lá de boa, assim, orando de longe, mas ele é um ótimo marido, um ótimo pai, um provedor, um homem honesto, um homem de Deus, tá? É isso. E vejo vocês, para quem entrou aqui, não sei, acho que entrou alguém, saiu, vai ficar gravadinho, tá? É o mesmo link lá naquele grupo. Depois eu posto, tá? Mais à noite ou amanhã cedo, o link da aula para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fiquem na paz.